Capítulo 1. Resiliência, a força da proteção emocional. Sem resiliência, o ser humano não tem pele emocional, não tem proteção. Sua mente é terra de ninguém. Qualquer estímulo estressante a invade, fere, encarcera e asfixia suas habilidades. Não se mede a segurança de um indivíduo por sua eloquência ou pelo dinheiro, poder político ou guarda-costa que tem. A segurança de cada um de nós é medida pela capacidade do eu em ser resiliente. Alguns multimilionários sentem-se protegidos por andar em carros blindados, ter inúmeros seguranças, morar em condomínios ultravigiados. Têm pavor de sequestros e de assaltos. O que não sabem é que já são assaltados. Já são vítimas de sequestros. Como? São assaltados pelo medo, sequestrados pela ansiedade, confinados pelas preocupações. Sua desprotegida emoção facilmente é encarcerada. Por isso, nunca andei com seguranças, nem nas minhas conferências, quando os organizadores colocam diversos seguranças para me proteger, eu os dispenso. Sou um simples ser humano que precisa do contato com as pessoas, que precisa proteger-se dos fantasmas mentais. Nossos maiores inimigos, nós os criamos. Mas o que significa ser resiliente? Eis a grande questão. Muito se fala sobre a resiliência em todo o teatro social, mas poucos compreendem suas dimensões e complexidade. Resiliência é uma ferramenta multifocal para: Item 1. Atravessar com dignidade os acidentes da vida. Muitos atravessam crises, perdas, dificuldades, mas não o fazem com dignidade. Revoltam-se, blasfemam, agridem, punem. A construção da resiliência, em primeiro lugar, passa pelo eu, que representa nossa consciência crítica e nossa capacidade de escolha, de ter uma postura digna diante das adversidades. Sem tal postura, não elaboramos as experiências dolorosas. Sofrer torna-se inútil. Postura digna diante da dor significa não deixar de sofrer, mas minimizar o sofrimento. Não deixar de se estressar, mas gerenciar o estresse. Nem muito menos deixar de se desesperar, mas domesticar o desespero para crescer. 2. Usar a dor para nos construir e não para nos destruir. Resiliência é usar a dor para lapidar a paciência, usar a angústia para refinar a tolerância, usar a ansiedade para fomentar a esperança. Muitos registram janelas traumáticas diante das ofensas, perdas, calúnias e injustiças. É normal, mas gravitar em torno dessas janelas é doentio. Chafurdar na lama do passado leva-nos a desenvolver a necessidade neurótica de remoer mágoas e frustrações. Acabamos por nos tornar reféns e não autores de nossa história. 3. Ter consciência de que a vida é um grande contrato de risco sem cláusulas definidas. A vida é um espetáculo imperdível, a maior de todas as aventuras do universo, mas é também um grande contrato de risco. Estar vivo é submeter-se a curvas imprevisíveis e acidentes inevitáveis. Por mais precavidos que sejamos, por mais dosados que nos comportemos, cedo ou tarde vivenciaremos contrariedades e crises que não foram causadas por nós. Desenvolver resiliência não é evitar chorar, mas usar as lágrimas para irrigar a sabedoria, a paciência. Não é desistir da vida, mas gritar no silêncio de que os melhores dias estão por vir. 4. Não culpar os outros pelas derrotas, mas desenvolver flexibilidade diante das adversidades. Quem culpa os outros por seus fracassos, perdas e falências não cresce nas adversidades. Quem se agride quando sofre asfixia
sua capacidade de superação. Quem reage pelo sistema cartesiano, pelo fenômeno ação-reação, tornando-se agressor ou predador de quem ama quando atravessa suas crises, não desenvolve maturidade. Resiliência é abraçar mais e julgar menos, compreender mais e cobrar menos, perdoar-se mais e punir-se menos. É aprender a ser flexível, é rir das próprias falhas, debochar dos próprios medos, brincar mais na vida e com a vida. 5. Ser um vendedor de esperança. Transformar o caos em oportunidade criativa. Ser emocionalmente protegido ou protegida é não ser escravo ou escrava da dor, nem encarcerado ou encarcerada pelas crises, ou algemado ou algemada pelos dias mais tristes. Certa vez minha cunhada, seus 2 filhos de 5 e 7 anos e um amiguinho deles foram passear num clube. Pegaram uma estrada e, infelizmente, algo trágico aconteceu. No retorno, sofreram um acidente e o carro pegou fogo. Todos fecharam os olhos para a vida. Eu amava essas crianças como se fossem meus filhos. Meu irmão, pai deles e toda a família ficamos sem oxigênio emocional para respirar. Ficou o trivial: dinheiro, status, profissão. Perdemos o essencial, a vida. Atravessamos o mais penetrante caos. A dor era tanta que levei todos os meus irmãos, meus pais e sobrinhos para minha casa. Durante um mês, deixei de chorar minhas próprias lágrimas para ajudá-los a chorar as deles. Todos os dias eu dialogava com eles e irrigava as emoções deles. Tornei-me um vendedor de esperança. Independentemente de uma religião, passamos a enxergar a vida como um grande texto e a morte como uma vírgula, para que o texto continuasse a ser escrito na eternidade. Por fim, superamos o caos com cicatrizes e muitas saudades, mas sem desespero. Depois da soturna e vampiresca noite, aguardamos o mais belo amanhecer. E o sol brilhante, com estrias douradas, despontou no horizonte emocional. A vida ganhou mais sabor. Descobri não apenas como pensador da psicologia, mas também pela minha própria praxis, que ter um eu resiliente é saber que, quando o mundo desaba sobre nós ou rui aos nossos pés, nós ainda devemos crer na vida. Vale a pena vivê-la, principalmente quando se aprende a vender sonhos numa sociedade que deixou de sonhar. Resiliência, um termo da física na psicologia. Resiliência é um termo da física que tomamos de empréstimo na psicologia para falar de uma importantíssima característica da personalidade. Do ponto de vista da física, resiliência é a capacidade de um material suportar tensões, pressões, intempéries, adversidades e retomar a forma anterior. É a capacidade de se esticar, assumir formas e contornos para manter sua integridade, sua anatomia, sua essência. Transportado para a psicologia, o termo é atribuído a processos que explicam a superação de crises e adversidades em indivíduos, grupos e organizações. Resiliência é um conceito relativamente novo no campo da psicologia, que vem sendo debatido com vigor e frequência pela comunidade científica. Na psicologia multifocal, que tem simultaneamente base analítica e cognitiva e, portanto, ultrapassa os limites da psicologia positiva, resiliência é uma das ferramentas mais notáveis da inteligência. E não é possível falar em resiliência sem falar do fenômeno da psicoadaptação, que reflete a capacidade de suportar dor, transcender obstáculos, administrar conflitos, contornar entraves, reinventar-se diante das mudanças psicossociais. Tenho estudado e escrito sobre o fenômeno da psicoadaptação, que alicerça a resiliência, há quase 30 anos, enquanto o termo resiliência
começou a ser adotado sistematicamente mais de 10 anos depois, a partir de 1998. O fenômeno da psicoadaptação gera o código da resiliência. O grau de resiliência depende, portanto, do grau de adaptabilidade e superabilidade e de um indivíduo aos eventos adversos que encontra em seu traçado existencial ou em sua jornada de vida. Uma pessoa com baixo grau de resiliência suporta inadequadamente suas adversidades, o que pode desencadear depressão, pânico, ansiedade, sintomas psicossomáticos. Quando o código da resiliência é inadequadamente decifrado e desenvolvido, as dores e as perdas podem levar ao autoabandono e, em alguns casos, gerar ideias de suicídio. Há o suicídio imaginário, desejo de sumir, desejo de dormir e não acordar mais. O suicídio físico, atentar contra o próprio corpo. E o suicídio psíquico, que às vezes pode estar refletido no alcoolismo, na dependência de outras drogas e em outros comportamentos autodestrutivos. Sem sombra de dúvidas, há crises e crises. Algumas são dramáticas, imprimem dor indecifrável, mas em todas elas é possível aplicar a ferramenta da resiliência, que por sua vez está estreitamente ligada à ferramenta do eu, como gestor das emoções e dos pensamentos, em especial a gestão de pensamentos mórbidos, pessimistas e antecipatórios. Um choque de gestão do intelecto capaz de desfalecer o pessimismo e irrigar de esperança os horizontes da vida é fundamental para alicerçar habilidades psíquicas, para suportar tensões emocionais, pressões sociais, adversidades profissionais. O fenômeno da psicoadaptação. Alguns estudiosos reconhecem a resiliência como um fenômeno comum, presente no desenvolvimento de qualquer ser humano. De fato, todos temos o fenômeno da psicoadaptação ativo em nosso psiquismo. Sem esse fenômeno, uma mãe jamais suportaria a perda de um filho. Uma criança não sobreviveria às violências sofridas na infância. Um adulto não resistiria a vexames, humilhações sociais, perdas de emprego, crises financeiras. A perda ou diminuição da capacidade de sentir dor diante da recordação dos mesmos estímulos estressantes é uma psicoadaptação fundamental. No entanto, essa é apenas parte da história. Não basta possuir o fenômeno da psicoadaptação ativo. Se quisermos ser resilientes, elásticos, flexíveis e resistentes diante dos estímulos estressantes, precisamos decifrar, educar, enriquecer o fenômeno da psicoadaptação. As perdas, as derrotas, as lágrimas devem ser sempre evitadas, mas ninguém vive continuamente em céu de brigadeiro. Como somos mortais, as turbulências são inevitáveis e imprevisíveis. Surgem até em dias de céu claro. Diante da fragilidade e da imprevisibilidade da existência, deveríamos usar os acidentes para expandir a resiliência, nossa estrutura emocional.